Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de equações diferenciais lineares, eu vou novamente falar para vocês sobre o teorema de Cauchy-Lipschitz. Então, não é a primeira vez que eu falo sobre esse teorema. No último vídeo sobre esse teorema, eu falei para ele da primeira ordem. Eu fiz uma demonstração, vamos dizer, simples, né? Ela talvez não tenha sido totalmente rigorosa, mas ela é aceitável no nível atual, né? No nosso nível atual de matemática. Só que, infelizmente, eu não posso fazer a mesma coisa para a segunda ordem. Então vai ser um vídeo realmente mais de aplicação, vocês vão ver como é que funciona. Na verdade, essa noção se generaliza bem para ordens n, tá? Então vocês vão ver que para a terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem é mais ou menos da mesma forma, só que as demonstrações vão complicando de mais e mais. Aqui já a demonstração aqui a gente precisa de utensílios muito puxados de álgebra linear, tá? Vocês podem ter visto já que equações diferenciais e álgebra linear são coisas que andam de mãos dadas, e infelizmente a gente ainda não tem as bases necessárias, ok? Mas, por si só, não tem muita importância, porque o teorema ele é realmente utilizado na prática, tá? Então, a demonstração por si só não é tão importante, que é o teorema de Cauchy-Lipschitz na segunda ordem, que diz, né, que então a gente resolve uma equação diferencial de segunda ordem no intervalo i. Eu estou trabalhando só com r, tá? Para não complicar a nossa vida. Então, i é um intervalo incluso em r, né? Consideramos um ponto desse intervalo e temos, né, duas soluções, y0 e y1, que pertencem a r. A gente considera uma função contínua, e o teorema diz que existe uma única solução da equação diferencial, né? Então até aí não mudou nada da primeira ordem. A diferença é que aqui agora temos duas, o que chamamos de condições iniciais. E vocês vão ver que o número da ordem condiz com o número de condições iniciais necessárias. Então a gente viu que na primeira ordem a gente precisava de uma condição inicial, que era essa primeira aqui, então essa daqui se mantém, ok? Já a segunda ordem a gente precisa de uma segunda, porque a gente vai ter duas constantes. Então, para vocês descobrirem quais são as duas constantes, vocês precisam de dois pontos, né? Vocês têm que conhecer dois pontos. E o teorema diz que a gente basta conhecer o ponto, então o mesmo ponto, só que com a função, né, a solução derivada, ok? E isso dá a nossa segunda condição inicial. Então, esse teorema realmente é mais fácil de ser compreendido na prática, então vamos fazer um exercício simples. Então vamos resolver essa equação diferencial aqui, né, de segunda ordem, então temos uma derivada segunda. Vocês veem que ela é igual a zero, tá? Ela não é igual a uma função f de x, porque eu ainda não fiz um vídeo de busca de soluções particulares de equações de segunda ordem, vai ser o próximo vídeo. Então eu vou aproveitar para, né, a gente botar em prática o que a gente aprendeu no último vídeo de soluções homogêneas. Então aqui basta ter só uma solução homogênea. Beleza? Então vamos resolver isso antes de começar a falar de condição inicial. Então aqui eu acabei esquecendo de escrever, mas a condição inicial é que a solução avaliada em zero, né, a derivada da solução avaliada em zero é a mesma coisa que a função avaliada em zero, e isso daqui vai ser igual, ok? Então o ponto inicial é a solução dessa equação diferencial, quando a gente avalia no ponto zero igual a 1, mesma coisa para a derivada dessa solução, ela também vai ser igual a 1. E com isso a gente vai determinar as constantes. Então, primeiro vamos resolver, né? Então, vamos aplicar nosso método da solução homogênea. Então, quem diz o método com a segunda ordem diz o discriminante. Então, o discriminante é a equação característica. Então, a equação característica seria o que aqui? Então, temos y derivado duas vezes, então aqui seria o nosso r ao quadrado, menos duas vezes r, menos 3, que é igual a zero. Ok? Então, essa daqui é a nossa equação característica. Então, agora a gente resolve. Então, equação de segundo grau, pequeno delta aqui, delta, né? Então, b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado fica 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, né? Então, isso daqui fica 4 mais 12, isso daqui fica igual a 16. Então, temos o caso simples, o caso que a gente gosta, que é delta estritamente positivo, ok? Então, aqui vamos ter duas soluções reais, né? Vocês sabem que a forma da solução da equação homogênea vai ser já uma constante k1 vezes exponencial de r1 de x mais k2 exponencial de r2 de x, ok? Então agora a gente tem que determinar R1 e R2. Então isso daqui, obviamente, são as raízes, beleza? Então vamos lá, R1, né? R1 vai ser igual ao quê? Então R1 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2, ok? Então vai ficar 2 mais raiz de 16 é 4, então mais 4 sobre 2, isso daqui é igual a 3, ok? E R2 é a mesma coisa com menos, né? Então fica 2 menos 4 sobre 2, então vai ficar igual a menos 1. Beleza? Então, por enquanto, a gente sabe que a solução homogênea dessa equação diferencial vai ser igual a K1
vezes exponencial de 3x mais K2 exponencial de menos x. Beleza? Só que, ok, esse resultado pode ser aceitável, né, caso vocês não tenham condições iniciais, mas a gente gosta de não ter constante, a gente gosta de, né, descrever totalmente a nossa função. Né? Aqui a gente tem uma infinidade de soluções, a gente quer ter a unicidade. Né? Então vamos atribuir essa condição inicial, beleza? Então vou traduzir a primeira condição inicial, que diz que a solução da equação homogênea avaliada em zero igual a 1, ok? Então isso é equivalente a dizer que K1 vezes exponencial de 3, a gente substitui x por zero, fica exponencial de zero fica igual a 1, então fica K1 mais K2, né? Que aqui fica a mesma coisa. Então isso daqui é equivalente a dizer que K1 mais K2 igual a zero, ok? Perdão, não é igual a zero, né? Igual, ok? E a gente tem a mesma coisa para a derivada. Ora, a derivada da solução da equação homogênea, né? Isso daqui é uma função simples de derivar. Então vai ficar 3k1 exponencial de 3x menos k2 exponencial de menos x. Ok? Então temos que a solução derivada avaliada em zero igual a 1. Então isso daqui é equivalente a dizer que temos 3k1 menos k2 que é igual a 1. Beleza? Então aqui a gente tem um sistema. Então, um sistema simples, né, de duas variáveis. Então, eu deixo vocês resolverem se vocês quiserem. Eu vou resolver do meu jeito. Vocês têm diversas maneiras de fazer. Então, temos K1 mais K2 que é igual a 1 e 3K1 menos K2 que é igual a 1. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas linhas, né, para eliminar esse K2. Então, vai ficar 4K1 igual a 2 e a linha de baixo se mantém. Então, fica 3K1 menos K2 que é igual a 1. Ok? Então, K1 a gente já tem, né? Fica K1 que é igual a 2 sobre 4, então fica meio, né? 1 sobre 2. E se vocês substituírem aqui e isolarem K2, vocês vão achar que K2 também é igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, vocês viram que eu usufruí da condição inicial, das duas condições iniciais. Então, uma usando a função principal e a outra usando a derivada dessa função. Ok? Então, como temos K1 e K2, a gente acha o resultado final, né, que condiz com essas condições iniciais, que diz que a solução da equação homogênea, que nesse caso específico é a solução total, né, porque é igual a zero, vai ficar igual a 1 sobre 2 fator de exponencial de 3x mais exponencial de menos x. Ok? Eu já botei em fator, né, porque aqui, por sorte, deu a mesma constante, mas se não tiver a mesma, vocês não botam em fator, né? Vocês deixam em forma extensa. Beleza? Então temos aqui 1 sobre 2 fator de exponencial de 3x mais exponencial de menos x. Beleza? Então, esse é o teorema de Cauchy para a segunda ordem. Isso daqui funciona para mais ordens, ok? Infelizmente, a demonstração existe de utensílios bem mais complicados, né? Então, eu já vi algumas demonstrações que utilizam a noção de normas, tipos de normas. Tá? Então, a norma vocês sabem o que é, mas tipos de norma, talvez não. Então, talvez no futuro eu demonstre ela para os mais curiosos, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.